Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de atualidades. Eu tenho trabalhado nessas aulas aquela parte de atualidades que é permanente, aquela parte que é fixa, aquela parte que você vai encontrar na prova, mas que são de conceitos, que são de termos, que são inclusive de leis, regulamentos e relatórios que foram criados há anos ou décadas atrás. Pô, mas como que pode ter esse nome atualidades ou conhecimentos gerais ou geopolítica, uma matéria que vem lá de trás, uma matéria que é um tópico que é antigo? Bom, na verdade, como eu já comentei com você, nessa relação de estudo de atualidades, grande parte do estudo, grande parte das matérias são de temas que nós chamamos de temas frios, temas que não mudam de um ano para o outro, de uma hora para outra, e grande parte dos temas são temas ali do cotidiano, mas isso representa 20% dos temas. Bom, eu vou trabalhar hoje com você uma importante ação que foi feita e o Brasil foi protagonista e que tem duas decorrências. Tem várias decorrências, e isso cai bastante em prova. Sustentabilidade, em muito edital é subtópico de atualidades, em outros editais é tópico separado. Bom, o estudo de atualidades, o estudo de sustentabilidade, ele se casa, né? Nós temos uma série de aulas que dialogam, uma série de aulas que desenvolve esse estudo. Então agora nós começamos a trabalhar o giro que acontece na Organização das Nações Unidas, em particular nos anos 80. Muito resumidamente, eu já falei isso para você em momentos anteriores, a ONU ela é criada para ser ali um organismo multilateral, um organismo diplomático para evitar conflitos e que o mundo fosse para uma terceira guerra mundial, um organismo diplomático de paz e de conciliação. E a Organização das Nações Unidas, ela nos anos 80, ela começa a fazer um giro, ela começa a mudar um pouquinho ali a forma de trabalhar, ela começa a mudar um pouquinho ali a forma de abordar suas atribuições. E através do relatório Brundtland, né, que foi uma comissão para o meio ambiente, chefiada, dirigida pela ex-primeira-ministra norueguesa, Brundtland, a ONU começa a olhar fortemente para essa questão ecológica, para essa questão de meio ambiente. O relatório Brundtland ele começa a ser criado, que são as bases da ONU para a ecologia, para o meio ambiente, começa a ser criado nos anos 80, vai sendo desenvolvido, e lá em 87, quando o relatório ele é efetivamente aprovado, quando o relatório ele é efetivamente apresentado, a ONU começa a ter, talvez hoje, uma função mais importante nessa questão ecológica, nessa questão de meio ambiente, do que na própria função de conciliação de conflitos. Né? A Eco 92, que eu vou trabalhar aqui com você hoje, a Rio+10, a Rio+20, os acordos de Paris, os acordos do clima. É óbvio que a ONU olha para a questão dos refugiados, tem a Comissão dos Refugiados, é óbvio que tem a Unesco, que é um braço da ONU, mas a ONU hoje, óbvio que a ONU intermedia conflitos, mas a ONU hoje ela tem um braço muito forte nessa questão do meio ambiente. Bom, antes de entrar no tema, né, da Eco 92, da Rio+10, da Rio+20 e as decorrências que hoje em dia estão sendo desenvolvidas, e é por isso que cai em prova, deixa eu falar um pouquinho da Unesco, só para contextualizar. A Unesco é o braço da ONU para educação e cultura. E a Unesco, que os Estados Unidos saíram, que Israel saiu da Unesco, por uma questão do conflito israelense-palestino, isso é tema de outro momento, a Unesco ela é a que tomba patrimônios como o da humanidade. Então, o que isso tem a ver com a questão da sustentabilidade? O que isso tem a ver com a questão ecológica? Quando você tomba um patrimônio, no Brasil quem tomba é o IPHAN, né? Tem concurso, inclusive, do IPHAN, vez ou outra, hein? Então, quando você tomba, o IPHAN tomba um patrimônio
como patrimônio nacional, e quando a Unesco tomba um patrimônio como patrimônio da humanidade, a função desse tombamento, a função dessa ação é exatamente você preservar. Então, quando você tomba uma cultura, você tomba para preservar a memória daquela cultura. Quando você tomba uma estátua, um museu, você tomba para preservar a memória daquele museu. Mas quando você tomba a Chapada da Diamantina, a Chapada dos Guimarães, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, rios e afluentes, você tomba inclusive pela preservação ambiental. Então tome cuidado, porque dentre as medidas da ONU para a preservação ambiental tem um contrabando, que é a Unesco tombar muita coisa, rios, afluentes, área de preservação ambiental, por conta da preservação. Beleza? Bom, o Brasil nos anos 90 saía do regime militar. E as primeiras eleições, que deprimente, eu estive no Fora Collor. Eu era um jovem revolucionário, me pintei de preto, porque quem ia pro Fora Collor ia de preto. Quem defendia o Collor vestia verde e amarelo. Então eu fui pro Fora Collor, e o presidente Collor sofreu impeachment, mas antes de sofrer, então o Collor, ele foi o primeiro presidente democraticamente eleito após o regime militar, porque o Sarney, que era o vice do Tancredo, foi eleito de forma indireta, e o Tancredo faleceu antes de tomar posse, e caiu no colo do Sarney, o primeiro presidente civil após o regime militar, pós-64, e o Collor foi eleito no segundo turno contra o Lula, né, uma disputa super acirrada, e o Collor, o caçador de marajás que vinha de Alagoas, virou presidente, sofreu impeachment, roubou, bandido. Mas antes do Collor ele sofrer impeachment, ele presidiu, né, como presidente do Brasil, a ECO 92. Então a ECO 92 foi a primeira grande convenção da ONU para o meio ambiente. Foi a primeira convenção da ONU para essa questão do clima, para essa questão exatamente do meio ambiente que desenvolvi com você. E tanto é que durante a ECO 92, o presidente Collor, que abriu os trabalhos, né, da ECO 92, transferiu durante os dias que aconteceu a ECO 92, a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Voltou para o Rio de Janeiro por conta da ECO 92. E, na verdade, o Brasil sediou pelo enorme apelo que o Brasil tem dessa parte ecológica, por ter a maior floresta amazônica do mundo, né? A amazônica só pode ser no Brasil. A maior parte da floresta amazônica está no Brasil, no Amazonas. Então o Brasil ele tem esse apelo natural muito grande, esse apelo ecológico muito grande. É um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E a ECO 92 ela aconteceu no Brasil. A ECO 92 ela gerou a Agenda 21. A Agenda 21 é um relatório de 40 páginas com metas, compromissos, objetivos para as próximas décadas. 10 anos depois, em Joanesburgo, na África, aconteceu a Rio+10 para rever e atualizar a Agenda 21. E aconteceu 20 anos depois da ECO 92, em 2002, a Rio+20, que foi no Rio de Janeiro de novo. Né? Então voltou para o Rio de Janeiro a sede. E você vai perceber que entre um encontro e outro, os países foram aumentando. Foram cerca de 170, depois eu vou apresentar para você nas telas o número exato, na Rio 92, cerca de 180 em Joanesburgo, a Rio+10, e cerca de 190 países na Rio+20. Isso acontece porque países foram sendo criados, né? Em particular na Europa, no Oriente Médio, você tem lá a autonomia dos povos e você tem países sendo criados. Então, essa é a contextualização da Rio+10. E essa é a contextualização da Agenda 21 que cai em prova. Por quê? Porque muita coisa feita hoje pelo governo, muita decisão governamental, muita ação governamental é agenda
O Rezende está se arrumando aqui na cadeira. É a Agenda 21. É exatamente isso. Então vamos lá, vamos desenrolar, vamos conhecer então. Primeiro o que foi, né? Brevemente, para a gente contextualizar, a Eco 92, que é também chamada de Rio 92, teve como principal consequência, como principal decorrência, a chamada Agenda 21. E essa Agenda 21, o local foi o Rio Centro, né? O Centro de Convenções no Rio de Janeiro, e 175 países se reuniram, entre chefes de Estado e primeiros ministros e representantes dos países, né? Então, a Rio +10, a Eco 92, melhor dizendo, como eu disse, foi a primeira grande convenção da ONU. Então, qual que é o lastro histórico? Olha só, isso é importante entender. Qual é o lastro histórico dessa guinada da ONU, que deixa simplesmente de ser um organismo que cuida da questão da diplomacia, para se tornar um organismo também que olha para o meio ambiente, para a sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável? Em primeiro lugar, foi o relatório Brundtland, que eu já trabalhei com você. Né? Então, o relatório Brundtland ele é gerado nos anos 80, ele é apresentado em 87 e acontece a Rio 92. O relatório Brundtland não foi gerado por uma grande reunião, não foi gerado por uma grande convenção. A Rio 92, sim, que foi a maior convenção da história até então para discutir o clima. Então, retomando, essa é a contextualização da Rio 92, da Eco 92. Vamos agora, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Você não pode, isso é uma regra de ouro para concurso público, você não pode vacilar nisso. Você não pode estudar menos do que você precisa. Seu estudo não pode ser superficial. Do mesmo jeito que seu estudo não pode ser superficial, seu estudo não pode ser além do que devia. Seu estudo não pode ir além do que você teria por hábito. Você não pode ir além do que deveria. Então, o relatório da Agenda 91 tem 40 páginas. É muito grande, é muita coisa. Portanto, existem tópicos mais importantes que outros, como em qualquer matéria. Né? Essa questão da Rio 92, da ecologia, da sustentabilidade, porque o tópico é atualidades. O subtópico é sustentabilidade. E aí você decorre a ecologia como um dos braços da sustentabilidade. Então, o que eu vou pontuar aqui para você agora, na próxima tela, simplesmente são os principais elementos. São os elementos mais relevantes. São os elementos mais importantes. Né? E aí você tem os tópicos que caem na prova, repito, como decorrência. Vamos lá. Bom, e o primeiro tópico de decorrência é o combate à pobreza. Mas como que o combate à pobreza tem a ver... Não é uma questão essa questão não é uma questão humanitária. Combater a pobreza não é uma questão humanitária e não de ecologia, muito pelo contrário. Olha só, a Covid-19, ela meio que democratizou o caos, né? Então, o primeiro-ministro do Reino Unido pegou Covid, o Boris Johnson na época, o príncipe Charles, o herdeiro da coroa britânica, pegou Covid, e o cara que mora na favela do Rio de Janeiro, que mora na favela, né? Vamos falar as coisas pelo seu nome correto, porque as palavras têm história e têm significado. Então o cara na favela do Rio de Janeiro, de Salvador, pegou também Covid. Só que tem um detalhe, a mortalidade foi muito maior em todos os países em regiões carentes, em regiões que não têm acesso à estrutura. Porque, afinal de contas, você imagina numa situação de pandemia, você imagina numa situação do Covid, todo mundo preocupado, você não ter saneamento básico, você não tem acesso à água, você não tem acesso à estrutura mínima. Então, o combate à pobreza tem direta relação com a questão ecológica, com a questão da sustentabilidade. Uma historinha que sempre é o que reforça você na hora da prova. Eu trabalhei na gestão do Céu Alvarenga.
um equipamento público, né? Eu fui servidor público durante muito tempo, hoje estou em outro momento da minha vida. E o CEL é um equipamento que ele congrega unidades educacionais, culturais e esportivas. É um centro que congrega um centro de educação infantil, uma creche, um centro de educação infantil, uma escola municipal de educação infantil, uma escola municipal de educação fundamental. É um centro multi-secretarias para a comunidade carente. E os CELs, eles foram concebidos justamente para isso, para estarem na comunidade carente. Bom, perfeito. Do lado do CEL, que eu trabalhava na gestão, tinha uma área de manancial. E os mananciais, né? E essa área de manancial, ela não podia ter moradia, né? Inclusive era um problema isso, ó. É tão complicada essa questão dos mananciais que nós tínhamos dentro do CEL uma central de tratamento de água, né? Que tratava a água que era utilizada no equipamento público. E aí nós queríamos dispensar água limpa no manancial. Na nossa cabeça, na inocência, bom, então você despeja água limpa que você não utilizou, ajuda na área do manancial. Só que o manancial tem o seu próprio pH, o manancial tem o seu próprio equilíbrio ecológico, tem a sua própria homeostase lá com as bactérias e com os seres que estão lá. Então nós não podíamos soltar água limpa dentro do manancial. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque teve um momento em que as famílias, sem ter onde morar, construíram um barraco nos mananciais, nas regiões de manancial. E isso também é um problema duplo. É um problema humanitário de moradia e é um problema para o manancial, porque a interferência humana não controlada gera inclusive a destruição, assim como da caatinga, assim como do mangue. Então, combater a pobreza, além de ser uma questão humanitária, além de ser uma questão claramente humanitária, também trata-se de uma questão de sustentabilidade, também do ponto de vista ecológico. Retomando, cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável. Esse termo ele aparece pela primeira vez nos relatórios da Rio 92. O desenvolvimento sustentável é um termo sinônimo à sustentabilidade, que é, na verdade, você garantir para as gerações futuras que elas tenham acesso aos recursos e garantir a sua necessidade. Então, a melhor tradução de sustentabilidade é essa, é que ser sustentável, ter um desenvolvimento sustentável, é a humanidade se desenvolver utilizando os recursos necessários para essa sobrevivência em tempos atuais, garantindo a qualidade de vida e o acesso a esses recursos para gerações futuras. Perfeito? Então, sustentabilidade, outro tópico, né? Sustentabilidade e crescimento demográfico. Esse é o problema. O problema é você crescer sendo sustentável. O problema é você crescer tendo responsabilidade com o ambiente. E essa, na verdade, foi o grande eixo da Agenda 21, né? É você... Ops, deixa eu voltar aqui. Essa grande tarefa da Agenda 91, você crescer com controles. Porque se você não cresce com controle, acontece o que você deve ver na sua cidade. Quer ver um exemplo concreto? E eu pego o exemplo de São Paulo justamente porque é o local que eu moro. Tem 2 aeroportos internacionais em São Paulo. São Paulo tem 3 aeroportos internacionais, né? Um que fica na cidade de Campinas, um que fica dentro da cidade de São Paulo, por incrível que pareça, tem um aeroporto dentro da cidade, e o aeroporto internacional de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, o maior aeroporto da América Latina. E o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de São Paulo, Congonhas, com bico em Guarulhos, Congonhas e São Paulo, mostram claramente aquilo que a Agenda 21 diz, quando diz sustentabilidade e crescimento demográfico. É óbvio que o ideal é que um aeroporto ele fique distante das áreas urbanas. Isso é o óbvio, né? E o aeroporto de Congonhas foi construído longe de qualquer área urbana. Foi construído numa região do extremo sul de São Paulo que quase não tinha casas, quase não tinha residência.
O problema é que a cidade foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou lá. E hoje, a Avenida Bandeirantes e a 23 de Maio, duas importantes avenidas de São Paulo, passam do lado do aeroporto. Você está lá no trânsito, você vê um aviãozinho descendo. Tanto é que houve nos anos 90 o acidente da TAM. Você lembra disso? Então, o acidente da TAM, que vitimou cento e tantas pessoas, foi exatamente nesse aeroporto. O aeroporto de Guarulhos acontece algo parecido, porque Guarulhos é uma grande cidade, uma das 3 maiores cidades do estado de São Paulo, tem milhões de habitantes, né, faz parte da Grande São Paulo, e quando o aeroporto de Cumbica foi criado, era mato, matão, não tinha nada, só que a cidade chegou lá. Então esses são os exemplos do que a Agenda 21 diz de crescimento sustentável e desenvolvimento e crescimento demográfico, ou seja, não teve planejamento. Ou não teve planejamento na construção do aeroporto, porque não previu que a cidade chegaria até lá, ou não teve planejamento de para onde a cidade cresceria. De duas, uma. Algum problema aconteceu. Perfeito? Vamos voltar então para os tópicos e continuar desenvolvendo tais tópicos. Proteção da atmosfera, isso tem a ver diretamente com a questão do aquecimento global. E a ver diretamente com a questão da emissão de monóxido de carbono. Planejamento e ordenação do uso dos recursos da Terra. Olha só, a humanidade ela precisa e deve utilizar os recursos naturais. Né? Nós utilizamos os recursos naturais. Porém, se os recursos naturais forem utilizados de forma depreciatória, você não tem mais daqui a alguns anos. Não tem aquelas ameaças? Daqui a tantos anos não terá mais água em tal açude. Daqui a não sei quantos anos tal animal será extinto. Daqui a quantos anos não teremos mais anchovas nem bacon. Eu vi essa notícia outro dia. Então, a Agenda 21... Então, você entendeu que a Agenda 21 ela se preocupava com o futuro da humanidade. Tanto é que o termo desenvolvimento sustentável é de lá. Porque o problema é que você não pode impedir, bloquear o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento tecnológico. Óbvio que não, né? Senão você vira homem de Neandertal. Senão você vive na floresta comendo capim sem Instagram e WhatsApp. Então, a ONU ela diz exatamente isso, né? Que esse crescimento ele precisa ser sustentável, ele precisa ser controlado. E esse controle ele precisa ser adaptado para que você não tenha crescimento e desenvolvimento urbano em prejuízo da questão ecológica. Retomando. Combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo. Eu vou pontuar esses dois tópicos para depois conversar com você. Combate ao desmatamento das matas e florestas do mundo. Combate à desertificação e seca. Todo candidato a cargo do executivo tem sua bandeira, né? E a bandeira do então candidato Lula foi a transposição do Rio São Francisco, que aconteceu anos depois. E a transposição do Rio São Francisco, nos anos 2000, não importa se você apoia ou não, não importa se você é a favor ou não, a transposição do Rio São Francisco é exatamente cumprir a Agenda 21. Combate ao desmatamento das matas e florestas e combate à seca, combate à desertificação. É exatamente isso. Então, um grande exemplo mais recente, né, de cumprimento da Agenda 21 por conta dos países é a transposição do Rio São Francisco. Mas eu queria falar outra coisa, uma coisa muito importante, que é o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade e ecologia. Eu já falei disso em outras aulas, mas é o tópico que aparece em prova e por isso que tem que reforçar. As queimadas representam uma prática agrícola secular. Para algumas atividades agrícolas, para algumas atividades de plantio, a queimada é o ideal. Mas é óbvio que a queimada, que é o ideal, é a queimada em áreas que você pode fazer isso. Em áreas que você tem a liberdade e a autonomia para queimar.
Em 2019, um relatório do próprio IBAMA concluía que tinha aumentado as queimadas em regiões de floresta. Olha só como números eles atendem a todo o propósito, né? Olha só como números atendem aquilo que eu quero. Os números globais de queimada de 2018 para 2019 diminuíram. Mas o problema é que aumentou na área de floresta. E aí teve a baita polêmica, Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, Gisele Bündchen, todo mundo ficou postando lá foto de queimada e essa foi a polêmica, né? Inclusive atrito e ofensa do Bolsonaro de um lado e do Macron, então presidentes do Brasil e da França. Então essa questão das queimadas deixa muito claro esse objetivo da Agenda 21. Retomando, então é o que eu falei, né? Combate ao desmatamento e das matas e combate à desertificação e seca, transposição do Rio São Francisco. Preservação dos diversos ecossistemas do planeta com atenção especial aos ecossistemas frágeis. Alguns ecossistemas, eles existem em áreas que você nem pode visitar, né? Áreas que você nem pode fazer turismo, áreas que são protegidas inclusive pelo exército. E no litoral, no enorme litoral brasileiro, você tem vários exemplos. Desenvolvimento rural com sustentabilidade. A atividade rural, ela gerou aqui uma decorrência, que são duas decorrências na verdade. É a agricultura familiar e a economia sustentável local. Então, qual foi a conclusão mais óbvia dessa questão do desenvolvimento rural com sustentabilidade na prática? O incentivo à agricultura familiar. Né? Você não tem mais o incentivo apenas ao grande produtor rural. Você não tem apenas o incentivo aos enormes produtores. Você incentivar o pequeno produtor rural, prevendo a sustentabilidade social, o cara até lá ter seu ganha-pão, mas também você garantir o desenvolvimento. Voltando. Preservação dos recursos hídricos, principalmente fonte de água doce do planeta, que é uma baita preocupação, né? A água não vai acabar, mas tem água dos oceanos. O Oceano Atlântico tem água pra cacete. É tudo bem, né? Mas aqui no caso, o grande problema é a diminuição absurda nos últimos anos das fontes de água doce. Perfeito? Então, você entendeu que... voltando para cá, a tela preta. Você entendeu? Deixa eu voltar aqui para falar da Rio+10 daqui a pouquinho, mas deixa eu pontuar para você. Você entendeu que a Eco 92, a Rio 92, ela foi um marco no que diz respeito à questão da ecologia e o envolvimento de quase 200 países. Só que, na verdade, quando você tem metas, você tem que rever essas metas. Você tem que reanalisar essas metas. Outros problemas surgem. E é por isso que acontece. 10 anos depois, a Rio+10, eu pus um breve resumo aí para você, reuniu 189 países para discutir a preservação ambiental, saneamento básico, ou seja, desenvolveu para outras áreas, né? E a Rio+20, que reviu as metas e objetivos tanto da Rio 92 quanto a Rio+10. A Rio+20 é o nome da conferência da ONU, que voltou a ser no Rio de Janeiro. Então, basicamente, essa é a regra do jogo. Você tem a Eco 92 e você tem... mas isso caiu em sustentabilidade no TRF. Isso caiu na PRF, cai em todo lugar, meu irmão, porque é algo que ainda está em curso. Nós nem chegamos perto de cumprir os objetivos da Eco 92. Nós nem chegamos perto a cumprir todas as metas. E é por isso que é um tema atual. Perfeito? Muito obrigado pela sua presença na minha aula, muito obrigado pela sua paciência em estar aqui acompanhar a minha aula. Eu estou com você até a sua aprovação.